Olá, queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nesta mensagem, eu quero revelar uma verdade para você. Uma verdade para todos aqueles que são filhos de Deus. Esta mensagem não é para qualquer pessoa. Esta mensagem é para todos aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, que se santificam. Aquelas pessoas que não estão conformando com tantos pecados que já existem dentro das igrejas. Então esta mensagem é para você. Eu quero lhe mostrar uma verdade sobre a Babilônia, sobre a profecia no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo de número 1 até o versículo 4. Eu quero que você entenda esta verdade sobre a grande Babilônia. Você precisa descobrir esta mensagem. A minha intenção nesta mensagem não é metralhar as igrejas, porque durante esta pregação pode parecer que esta é a minha intenção, mas este não é a minha intenção. Mas a minha intenção é apenas falar a verdade para todos os verdadeiros filhos de Deus que realmente não se conformam com os pecados que já existem dentro dos templos. Esta mensagem é para você. Escute a voz do Senhor que te diz: sai da Babilônia. Então, se você gostar desta mensagem, se inscreva aqui no canal, compartilhe essa mensagem com aquele irmão que você sabe que tem a mesma fé que você, que busca a santidade, que valoriza a santidade. E Deus vai lhe abençoar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ser muito, mas muito pragmático. Eu vou ser muito claro, de amado. Não vou dar muita volta, porque você precisa entender, tá bom? Vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo de número 18, o versículo 1 até o versículo 4. Olha o que a Bíblia diz. Depois de tudo isso, eu vi um anjo descer dos céus, com grande autoridade, e a terra ficou brilhante com seus esplendor. E ele deu um poderoso brado. Caiu a grande Babilônia, e ela se tornou um esconderijo de demônios e uma touca de espíritos imundos, e toda espécie de aves e feras impuras e detestáveis, porque todas as nações beberam do vinho mortal da tremenda imoralidade dela. E os governantes da terra se prostituíram com ela. E os negociantes do mundo todo se tornaram ricos com toda a sua vida luxuosa. Então eu ouvi outra voz chamando do céu: saiam dela, meu povo. Não toquem ou não tomem parte nos seus pecados, senão vocês serão castigados juntamente com ela. O versículo 5. Porque os pecados da Babilônia se amontoaram até o céu, e Deus está pronto para julgá-la pelos seus pecados. O que é a Babilônia que a profecia fala? Primeiro, entenda que o livro de Revelação, ela fala dos acontecimentos do fim dos tempos, é uma profecia. E a Bíblia aqui fala que a grande Babilônia caiu, e esta Babilônia se tornou lugar de mau espírito, lugar de demônios. E a Bíblia fala que Deus tem um castigo reservado para essas Babilônias. Que o Senhor tem um castigo preparado para essas Babilônias, as Babilônias desta geração. Mas o que é a Babilônia? A Babilônia não é, como muitas pessoas ainda pensam, que a Babilônia é, no entanto, a Igreja Católica. Mas a Babilônia não é a Igreja Católica.
A Babilônia é todo o sistema religioso já corrompido com o mal. Babilônia é todo o sistema religioso já mergulhado dentro do pecado. E este sistema nós encontramos dentro das igrejas. Então, as igrejas, não todas elas, mas a maior parte das igrejas, os templos de hoje, já se tornaram Babilônias, lugar de maus espíritos, espíritos imundos. Então, se a Babilônia é o sistema religioso, esse sistema ela opera dentro das igrejas. As igrejas são a Babilônia que a Bíblia fala. As igrejas tornaram-se essa Babilônia lugar de maus espíritos. E um dos espíritos comuns, eu já falei numa mensagem aqui sobre os candidatos ao inferno, é o espírito de Jezabel, que é o espírito de sedução. Mas nós encontramos muitos espíritos imundos trabalhando dentro das igrejas. O espírito de inveja, o espírito de roubo, o espírito de adultério, o espírito de fornicação. Maus espíritos dominam as igrejas hoje. Porque as igrejas já se tornaram Babilônias, territórios recuperados pelo diabo, Satanás. Agora, olha o que Deus fala no versículo 4. E eu ouvi uma voz do céu dizendo: saiam dela, meu povo. Deus está a ordenar aos povos de Deus que se encontram dentro da Babilônia que saiam. Esse povo de Deus é você que não se conforma com tanto pecado que você vê na sua igreja. O povo de Deus que está a receber esse convite é aquelas pessoas que estão dentro dos templos, dentro das igrejas, mas não se conformam com tanto pecado. Deus está a convidar você. Se a tua igreja já se tornou uma Babilônia, se o templo onde você congrega, o pecado já reina, Deus te chama, saia para longe deste templo, saia para longe desta Babilônia. Saia para longe desta Babilônia. Porque Deus tem um castigo reservado para as igrejas que se deixaram envolver com o pecado. Deus já tem um castigo reservado para as Babilônias. Então você que é povo de Deus, você que ama a santidade, que está dentro dessas igrejas, Deus te pede, saia para você não participar do castigo que Deus preparou para essas igrejas, para esses templos que toleram que a mulher vista calças, que toleram que a mulher use brincos, use maquiagem, use roupas apertadas, que toleram que as pessoas vivam junto antes do casamento, que toleram a fornicação. Todos esses templos que são as Babilônias desta geração, Deus tem um castigo para essas igrejas. E Deus te alerta, saia de lá, você que ainda valoriza a santidade. Saia de lá. Porque Deus tem um castigo para as igrejas que são as Babilônias desta geração. Todas aquelas igrejas que deixaram o pecado entrar, que se conformaram com as obras das trevas. Deus tem um castigo para essas igrejas. A Babilônia já caiu. A maior parte das igrejas já não são lugares apropriados para você se preparar para o arrebatamento. Você precisa sair da sua igreja. Se você sabe que o pecado reina, que o pecado é tolerado dentro do seu templo, Deus te convida no versículo 4, saiam de lá, meu povo. E você pode perguntar, mas tudo bem, eu vou sair. Mas para onde eu vou? Que igreja eu devo pertencer? Sabe por que você deve sair? Olha o que Paulo fala no livro de Primeira Carta aos Coríntios, capítulo de número 5. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo de número 5. Olha o que o Paulo fala no versículo de número 11. Paulo fala algo. O que eu queria dizer
era que vocês não devem fazer companhia a ninguém que se diz irmão em Cristo, porém está envolvido em pecados sexuais, ou é ganancioso, ou é adúltero, ou é bêbado, ou é ladrão. Nem ao menos comam, nem sentem com essa pessoa. Quer dizer, Paulo está a alertar que nós não podemos fazer companhia de gente que diz ser irmão da fé, mas vive no pecado. Essas pessoas estão dentro das Babilônias. Dizem ser irmãos, mas vivem no pecado. Essas pessoas estão cheias nas igrejas de hoje. Então, para você não sentar ao lado dessas pessoas, por isso a profecia manda, sai desta igreja, sai desta Babilônia. Para você não participar do castigo que Deus tem para essas igrejas que já se corromperam com o mal. Não faz vista grossa. Vê a igreja onde você está. Se estas realidades, se o pecado já é uma realidade, saia desta igreja, meu irmão. Saia desta Babilônia. E você pergunta para mim, tudo bem, eu vou sair. Mas para onde eu vou? Onde eu vou me reunir, afinal de contas? Olha, eu vou lhe responder com base à palavra de Deus. Eu vou lhe responder com base à palavra de Deus. Sabe, hoje não é muito importante, meu amado, essa questão de querer necessariamente pertencer a uma igreja ou pertencer a uma religião, meu amado. Deus não tem religião. Mas no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, a Bíblia fala que a religião de Deus é praticar o amor e se manter purificado, afastado do pecado. Isso quer dizer o quê? Você pode não pertencer a uma religião, mas se você pratica o amor e se você se santifica, bem amado, você está dentro da verdadeira religião. Mas então, eu preciso me reunir com alguns irmãos. Eu preciso ter alguns irmãos para partilhar a palavra de Deus. Tudo bem, eu já entendi que devo sair dentro dessa igreja que é a Babilônia. Mas para onde eu vou? Então eu lhe digo, meu amado, já não é muito necessário hoje querer fazer parte de uma igreja. Não é importante mais, meu amado. Porque em nenhuma passagem do Evangelho Jesus deixa orientação aos discípulos que eles deveriam fazer a construção da igreja. Deus não orienta assim, olha, construam igreja. Jesus não deixou nenhuma orientação aos discípulos para construírem igrejas. E eu vou lhe provar, eu vou lhe mostrar um dos locais que hoje os cristãos devem recuperar, devem resgatar para fazerem reuniões e buscar a Deus. Para não se contaminar com tantos pecados que já existem dentro dos templos das igrejas que são Babilônia. A Bíblia fala no livro de João, capítulo 2, versículo de número 19 a 21. Jesus, quando chega dentro de Jerusalém, ele constata que as pessoas tornaram o templo de Deus numa praça. As pessoas vendiam, faziam tudo. Jesus, movido de tanta fúria, ele destruiu tudo aquilo. Jesus destruiu tudo. E Jesus fala às pessoas, esta casa que hoje eu estou a destruir, eu edificarei em 3 dias. As pessoas zombaram de Jesus, as pessoas riram, porque aquele templo levou 40 anos para ser construído. Como seria possível Jesus construir em 3 dias? Mas Jesus estava a se referir ao seu corpo, que em 3 dias ressuscitaria dos mortos. Quer dizer, Jesus estava a apresentar o seu corpo como verdadeiro templo para adoração, não os templos de hoje que já se tornaram Babilônia. Isso quer dizer, meu irmão em Cristo Jesus, se você tem Jesus Cristo na sua vida, você já se encontra no verdadeiro templo. Você não precisa mais de templos feitos à mão dos homens. Se você tem Jesus Cristo, você já tem o verdadeiro templo. A questão de querer pertencer a uma igreja, a uma religião, já não é mais necessária, meu amado.
Porque hoje já não há igreja em que nós podemos confiar. Os templos de hoje, pouquíssimos templos ainda valorizam a santidade, ainda valorizam o casamento, ainda lutam contra a vida marital antes do casamento, que ainda lutam contra essas coisas satânicas que eu já preguei aqui, que as mulheres e que muitas pessoas fazem uso. Jesus apresentou seu corpo como o verdadeiro templo. Se você já tem Jesus, basta. Mas então, onde eu vou me reunir? Então, eu vou lhe falar de um local muito importante, que você precisa usar esse local como local de reunião para os seus cultos, para os vossos cultos, vocês, filhos de Deus, que não se conformam com tantos pecados que já entrou hoje dentro das igrejas. Tá bom? Que já entrou dentro das igrejas. Jesus quer que você restaure as congregações de casa. Os discípulos não tiveram nenhuma orientação específica para fazer construções de igrejas. Olha o que a Bíblia fala. Isaías capítulo 66, versículo 1. Olha o que Deus fala. O céu é o meu trono e a terra o tapete para os meus pés. Que tipo de casa vocês podem construir para mim? Olha que pergunta que Deus fala. Que tipo de casa, que tipo de igreja, que tipo de templo nós podemos construir para Deus? Não é necessário essa questão de querer pertencer a um templo ou uma igreja. Não é mais necessário, bem amado. Porém, eu não condeno quem deseja fazer parte de uma igreja. Mas eu lhe apresento a verdade que as igrejas de hoje, os templos de hoje, na sua maior parte, já se tornaram a Babilônia. Já não são lugares bons para que você prepare o arrebatamento que você tanto deseja. Os discípulos, mesmo não tendo essa orientação para construir igrejas, mas onde que eles faziam seus cultos? Dentro de casas. Você pode usar a sua casa como seu local de reuniões. Você pode congregar na sua casa, bem amado, 3, 4, 5, 6, 7 irmãos dentro das vossas casas, participando do ensinamento em cultos, bem amado. Tudo isso para não se contaminar com os pecados que já estão dentro dos templos, dentro das igrejas. E agora eu vou mostrar para você uma série de versículos onde podemos confirmar que os discípulos faziam as suas reuniões dentro de casas. Leia comigo Romanos capítulo 16, versículo de número 5. Romanos capítulo 16, versículo de número 5. Olha o que o apóstolo Paulo diz nesta passagem. Romanos 16, 5. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Os discípulos, eles reuniam-se dentro de casa. Jesus quer que você hoje saia das Babilônias, se tiver coragem, e faça da sua casa o local das suas reuniões. O mais importante é você viver na santidade. Livro de 1 Coríntios, primeiro livro de Coríntios, capítulo 16, versículo de número 19. Olha o que a Bíblia diz. As igrejas daqui da Ásia envia saudações afetuosas a vocês. A Aquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, bem como todos os outros que se reúnem na casa deles. Dentro de casa deve ser o seu local das suas reuniões. Não se preocupe em procurar uma outra igreja. Fique na sua casa. Congrega na sua casa aqueles irmãos que têm a mesma visão com você, que lutam contra o pecado. E Deus estará com vocês. Leia comigo também livro de Colossenses, capítulo 4, versículo de número 15. Olha o que a Bíblia
diz para nós: deem muitas saudações aos irmãos de Laodiceia e a Ninfa, bem como a igreja que se reúne na sua casa. Os irmãos reuniam a igreja, que são os filhos de Deus, dentro das suas casas. Deus quer que atualmente a gente resgate essas igrejas de casa para evitar se colocar no meio de tanto pecado que já existe dentro das igrejas, dentro dos templos que são as Babilônias, e que Deus te convida a saia do meio delas. Vou lhe ler outro versículo, Atos capítulo 12, versículo de número 12. Atos capítulo 12, versículo de número 12. Olha o que a Bíblia diz também nesta passagem. Atos 12, versículo de número 12. Olha o que a Bíblia diz. Depois de passar um pouco, ele foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marco, onde muitos estavam juntos para orar. Estavam juntos para orar dentro da casa dos filhos de Deus. Os discípulos, não tendo orientação para construir igrejas, faziam os cultos dentro de casas. Olha, meu irmão, a minha intenção não é metralhar as igrejas, mas a minha intenção é falar a você, filho de Deus, que está cansado com tanto pecado. Escute a voz da Babilônia. Escute a voz do Senhor te dizendo: saia da Babilônia. E Jesus está a bater a porta da sua casa. Faça da sua casa o seu local de cultos. Faça da sua casa o seu local de reuniões. E nós chamamos este local de reuniões como a grande restauração de todas as coisas. Vamos restaurar esse ideal que foi perdido. Todo mundo hoje quer fazer templo para Deus. Nós ouvimos em Isaías que não é necessário fazer templo. Que tipo de templo podemos construir para Deus? Hoje, atualmente, não é necessário, bem amado. Eu só quero lhe falar a verdade, bem amado. Que escute a voz da Babilônia. Escute a voz, melhor dizendo, que Deus fala. Saia do meio da Babilônia, saia do meio daquela igreja, bem amado. Se você reconhece que a sua igreja, as mulheres vestem mal, que na sua igreja a fornicação reina, o pecado reina, há muita brincadeira, há muita besteira. Se você reconhece, bem amado, que na sua igreja o pecado já se faz presente, por favor, não feche os seus ouvidos, ouça a voz do Senhor te pedindo: saia do meio da Babilônia. Apocalipse 18, versículo 4. Saia, bem amado, porque Deus já tem um castigo preparado para essas igrejas, para esses templos que já se tornaram Babilônias. Saia e vai para a sua casa. Eu não vou lhe dizer que você precisa encontrar uma outra igreja, porque está difícil encontrar um outro templo credível. Use a sua casa como a sua igreja. Use a sua casa como o seu local de reuniões. Reúna dentro da sua casa aquelas pessoas que têm a mesma visão com você, que se santificam de verdade. Eu que estou falando para você, dou graças a Deus. Eu já faço parte deste movimento, desta visão. Eu já ouvi a voz do Senhor, já me afastei das Babilônias, já me afastei das igrejas, porque o pecado é demais. E hoje eu busco a Deus com a minha família, com alguns irmãos dentro da minha casa, dentro das nossas casas. A gente busca a Deus e a gente anda na santidade. E eu vou lhe dizer que Deus se manifesta poderosamente nas nossas vidas. Então essa mensagem era para você, verdadeiro filho de Deus, que não se conforma com tanto pecado. Medita sobre esta mensagem. Você não é obrigado a sair, a abandonar a sua igreja, porque Deus nos deu o livre-arbítrio para nós escolhermos. Se você vai decidir continuar no seu templo, se dentro da sua igreja o pecado não reina, não tem problema nenhum, irmão.
Você pode continuar dentro do seu templo. Você pode continuar a adorar Deus lá na sua igreja. Porque até as pessoas dizem que a salvação é individual. Sim, de facto a salvação é individual. Mas não podemos só ficar por aí. A salvação é individual, mas o castigo de Deus, através do pecado, às vezes se manifesta no coletivo. Isso quer dizer que Deus pode castigar 2, 5, 6, 7, 8, 9, 20 pessoas pelo pecado de uma só pessoa. E Deus tem um castigo para essas igrejas todas, para essas Babilônias, que o pecado deles já se amontoou, já se tornou tantos, bem amado. Como Deus te ama tanto, você que está nessa igreja, que não se conforma com tantos pecados, Deus não quer que você tome parte desse castigo. E Ele te fala no versículo 4 do Apocalipse 18, bem amado: saia de lá, meu filho, porque eu tenho um castigo preparado para essas igrejas que toleraram o pecado. E a Bíblia fala que o julgamento de Deus vai começar pela casa de Deus. Bem amado, partilhe esta mensagem com todos os irmãos que têm a mesma visão de santidade que você. Compartilha com as pessoas, medita sobre esta palavra. E eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu contato, bem amado. Se você querer saber mais sobre esta mensagem, se você querer saber mais sobre a mensagem que nós chamamos a mensagem da restauração, você pode entrar em contato conosco através deste contato que eu vou deixar lá na descrição do vídeo, bem amado. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe abençoe, bem amado. Se inscreva no canal, compartilhe a mensagem com seus amigos e que o grande Senhor Jesus Cristo lhe proporcione bênçãos extraordinárias. Em nome de Jesus. Amém.